O mais bacana de fazer filmes documentais é visitar os lugares onde as histórias acontecem. Eu estou aqui com o Marcelo Felipe Sampaio, que está acumulando histórias e premiações, né, Marcelo? Sim, sim, graças a Deus. Mengele, Trilha dos Ratos, conta um pouquinho aí das tuas últimas produções. O primeiro filme que eu lancei, meu primeiro longa, foi o La Plata e Viu em Enterros Guardados, né? E depois fiz o Eldorado, Mengele, Vivo ou Morto, depois fiz os Trilha dos Ratos, né? Aí tô fazendo fiz mais dois, assim, né? O Mengele, né, que demorou aí um tempo para ser feito e quando foi lançado começou já a ir em alto estilo, né? Foi muito gratificante fazer esse filme, né? Mas a história do filme vem de muito antes, né? Em 1984 eu assisti um filme chamado Maratona da Morte, né? Do John Schlesinger, né? E passou no Super Cine. E meu pai não me deixava assistir televisão naquela época. Assim, a gente ia dormir. Concessão, eu lembro disso. A gente ia dormir tipo 9 horas, depois da novela, né? Aí eu insisti pro meu pai, eu quero assistir esse filme, E aí descobri que o personagem do Laurence Olivier era um personagem baseado no Mengele, o carrasco nazista. Aí no outro dia de manhã, tipo assim, como tinha pouca informação, sabe? Tinha uns amiguinhos da rua, né? Tipo, tinha vários, o Lu, o Heitor, meus amigos de infância, né? E eram pequenos Rubens Evald Filho, que a gente ficava comentando, porque a gente não tinha muita informação na época. E você tinha conseguido assistir o Super Cine. E eu tinha conseguido assistir o Super Cine. Falei, meu pai me deixou assistir e tal. E eu vi aquele cara torturando o outro na cadeira de dentista. E naquela época, os filmes, para nós, os filmes eram reais, não era ficção, né? Você vê que a gente era tão criança que a gente achava que aquilo realmente era verdade. Era muito restrito o tipo de informação que chegava, né? Sim, era muito restrito. E aí um dos amiguinhos falou pra mim, você sabia que esse cara morou aqui em Diadema? Aí eu fiquei impressionado, falei, como assim morou em Diadema? Esse cara mora aqui em Diadema, morou aqui em Diadema. Eu falei, cara, não é possível, né? E aí, alguns anos depois, né, tipo, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí passou-se os anos, eu entrei para a área da arte pela música, né? E que a gente não tinha nem condições de fazer cinema naquela época, porque em 1989 uma ilha de edição custava $160 mil. Era um negócio muito distante, né? E eu não tinha contato com quem fazia cinema, né? E aí, passaram alguns anos, fiquei com essa história na cabeça, e aí fui pra música, aí fui pra área, depois fui desenvolver na área de cinema e tal. E uma vez na casa do meu amigo Fernando Bonassi, que é um roteirista da Globo, ele fez o Carandiru, fez o Carcereiros agora, né? Fernando Bonassi, grande escritor. Eu falei que eu tinha vontade de fazer esse filme sobre Mengele. Ele falou, não, vai lá que eu te ajudo, né? Vai lá que eu te ajudo a fazer, tal. E desde então eu aprendi a fazer cinema fazendo esse filme, Eu entrei na faculdade depois, né? E aí que o filme passa por todas as mídias. Comecei no formato VHS, comecei no formato DV, depois foi até para Full HD, 4K e tal. E nesse tempo, até você começar, você conversava com as pessoas, você ficou perguntando se ele realmente tinha morado lá perto de vocês? A pesquisa sempre foi feita? Sim, sempre. E no começo, intuitiva, né? A primeira vez que eu fui lá pro bairro do Eldorado, que eu morava próximo ali, eu fui com uma câmera e fiquei apontando a câmera na cara dos outros e perguntando, assim, né? Sabe, tipo, era até um lance até meio estranho hoje, né? Mas foi a primeira, quando eu comecei a fazer esse, né? E aí eu vi que muitas pessoas, as pessoas às vezes se repudiavam, não quero saber, tal, mas algumas pessoas tinham que falar, sim, realmente esse cara morou aqui, morou naquela casa, Estrada da Alvarenga 5.773, né? E aí o filme foi tomando forma. Então eu entrevistei todos os personagens, né? Inclusive uma pessoa que supostamente teve um caso com ele, né? Era uma empregada que morava lá. E descobri também que ele era um cara muito pacato, disse que nunca brigou com ninguém, aquela coisa do psicopata, né? E daí voltando, você foi para fazer a publicidade, né? Foi para a faculdade de publicidade. Depois, tipo, nesse meio tempo, quando eu tive 2 bandas, a gente tocou muito, fizemos até um relativo sucesso e tal. E aí achei que faltava alguma coisa e fui para a área de cinema, sabe? Sempre quis fazer filme, mesmo inconscientemente, né? E até o pessoal racha o bico da minha cara, que muitos dos meus amigos do cinema falam, eu gosto do cinema italiano, né? Eu gosto do cinema francês. Que é bom, eu acho muito bom o Godard e tal.
E eu não, eu tive vontade de fazer cinema assistindo Predador, quando eu assisti em junho de 88, sabe? Então eu falei assim, do Schwarzenegger. Aí eu falei, cara, eu queria estar numa produção dessa, sabe? Como que faz esses filmes? Assim, eu fiquei muito impressionado com a história, né? Com aquela história daquele monstro espacial, né? Que veio do espaço. E a partir desse momento fui estudar cinema, e aí caí na publicidade, né? Fiquei durante muitos anos na publicidade, fiz filme para Yamaha, trabalhei muitos anos na Holland, fiz muito filme musical, sabe? Conheci muita gente bacana. Na Yamaha fiz filme com Frejá, fiz filme com Roberto Menescal, né? Esses filmes musicais, né? E foi muito bom, né? E durante esse meio tempo, né? Eu sempre quis ter uma carreira de cineasta, né? Primeiro do La Plata, qual você fez, foi a tua estreia? Então. Foi a minha estreia, que eu dirigi junto com o meu amigo Paulo Alvarenga, que inclusive ele mora lá no Mato Grosso do Sul, que fala sobre os enterros e guardados da Guerra do Paraguai, né? Naquela época não tinha os bancos, né? E o pessoal guardava o dinheiro em botijas, essas coisas assim. É uma lenda famosa no mundo todo, né? Que é a famosa lenda das botijas, né? Então como não tinha banco naquela época, o pessoal escondia esses enterros, às vezes levava um escravo, né? E matava o escravo, né? Só que espiritualmente, e aí morria, na realidade morria o escravo, aí morria, quando chegavam as tropas paraguaias lá, morria todo mundo e o tesouro ficava perdido naquele lugar lá. Depois eu lancei o filme do Mengele, né? O filme do Mengele estava meio que engatilhado, né? Foi um longo período também de pesquisa. Foi um período gigante, porque foi uns 14 anos. Que entre a estreia, né? Entre a estreia e o primeiro take foi acho que o primeiro take foi em dezembro de 2004 e eu lancei em maio de 2019 num festival lá no Festine Pedra Azul, né? E aí eu estava apreensivo, né? Eu fui lá pra terra do Roberto Carlos, Espírito Santo. Espírito Santo, fui lá pro Espírito Santo e na primeira exibição do filme fomos agraciados como melhor documentário, foi muito gratificante assim, né? Então de ter esse feedback, né, logo na primeira estreia, né? E aí depois o filme entrou pro streaming, né? Inclusive está na Amazon Prime Video, Vivoplay, né? E aí rodamos o mundo com o filme, né? Olha que interessante, né, Marcelo? O Supercine que te atraiu tanto, né? Que era um paraíso aí para ser descoberto. Sim. E agora o streaming, né? Quase que funciona desse jeito, né? E você conseguiu ultrapassar mais essa fronteira também, né? Como que foi isso pro teu trabalho? Foi maravilhoso, sabe? Então, e não só o streaming, como o History Channel, né? Então é muito gratificante você ver E quando eu assisti no History Channel, a gente assistiu uma televisão 4K, né? E falei, caramba, parece que está melhor do que eu gravei, entendeu? Não sei o que esses caras fazem, parece que o filme pareceu melhor apareceu melhor na televisão do que na própria edição, né? Que a gente faz filme para a maioria das pessoas assistirem, quer dizer, não é para botar dentro da gaveta. Então e o que me deixou muito feliz é que o filme chegou no mundo todo, né? Então Isso que eu queria saber, como que é o retorno, né? Se as pessoas começam a te procurar de vários lugares que você nem imaginava, como que se elas têm a mesma visão do público daqui, como que é esse feedback que você tem recebido? O feedback, para mim como diretor, foi maravilhoso, sabe? Tipo, o pessoal lá fora conhecendo o seu trabalho, né? O importante é a pessoa que não te conhece, a pessoa já sabe quem você é, tal. E facilita, inclusive, até para os outros trabalhos, né? Então você vai, antigamente eu ia entrevistar alguma pessoa, o pessoal mas quem que você é, tal, você tem um cartão de visitas, um cartão de visitas, né? Isso é muito bom, né? E vieram muitos prêmios, né? E isso me trouxe outras coisas, né? Inclusive até os próximos filmes que eu estou fazendo. Então, agora facilita por um lado, mas também acaba sendo uma responsabilidade de quando você vai fazer o próximo, você fica pensando em mais coisas, né? Que agora você já tem uma bagagem aí, é uma cobrança também, né? E o Trilha dos Ratos, ele tem um pouco de material tem um tema um pouco semelhante com o do Mengele também, sim, né? Sim. Tem alguma coisa que você estava produzindo, você está compartilhando com os dois filmes ou você começou do zero? Não, eu filmei muito no Mengele. Tinha muito material. Eu vi que eu tinha esse material, um material de Serra Negra, que o Mengele, antes de vir para Diadema, ele morou 10 anos em Serra Negra, né? E segundo a lenda, a Serra Negra fez parte da Trilha dos Ratos. A Trilha dos Ratos, na realidade, foi a venda da fuga dos nazistas antes da guerra. Então
os nazistas, antes da guerra, eles já sabem, quando os Estados Unidos entrou na guerra, eles já sabiam, vamos perder. Então vamos fazer o seguinte, vamos garantir a nossa fuga, sabe? Vamos vender a nossa fuga e pra gente não ser enforcado, essas coisas. Eu tinha uns 60% desse material, que era um material que era meio um apêndice do Mengele, né? Eu ia colocar esse filme no meio, mas tipo, esse material que ficou fora. Aí eu falei com o meu amigo lá de Pedro Burini, que é o roteirista do filme, e falou, então vamos desenvolver isso aí. Aí eu falei, cara, mas só tenho 60% do filme, eu não vou conseguir filmar. Aí falei com um amigo, eu tenho um amigo que é especialista, um amigo argentino chamado Marcelo Garcia, né? E tinha alguns conhecidos lá, alguns escritores no Paraguai, e tinha o Abel Basti também, que é um escritor que ele pega a teoria que o Hitler não morreu no bunker, né? Que inclusive que ele morreu em Bariloche, na Argentina e tal. E aí eu falei, mano, me entrega, faz o WhatsApp com seu... Eu não podia ir pra lá entrevistar eles, né? Faz com WhatsApp mesmo, faz com câmera de celular e me manda. Tá? Eu falei, vai ficar uma porcaria. Eu pensando assim, né? E aí tá, eles me mandaram e tal. E cara, aí ficou bem interessante, sabe? Então a gente conseguiu finalizar o filme com WhatsApp e com entrevistas via Zoom também, né? E foi muito bom. Esse você já fez o lançamento? Esse a gente lançou o ano passado. Tá. Inclusive ganhamos alguns prêmios, ganhamos prêmios de trilha sonora, ganhamos prêmio de sound designer, né? Ganhamos melhor filme no Cinemas também, né? Ganhamos prêmio de melhor filme, né? E o sound designer, que foi feito pelo Tuco Barini, né? Tuco Barini acabou de ganhar o Grammy agora, que é o Tuco Barini é o cara que faz o sound designer do meu filme, ele acabou de ganhar o Grammy. Ele fez um disco com a Glória, eu vou fazer uma apêndice, vou dar uma moral pro Tuco, porque o Tuco é um cara muito gente fina. E ganhou, ele fez um trabalho com a Glória Stefan e ambos ganharam o Grammy agora, né? E o que está em preparação? Está em preparação? É um filme, eu estou fazendo um filme agora baseado num livro, né? E eu fui convidado para fazer esse filme, né? O livro chama Os Homens que Mataram o Facínora. É do grande escritor e jornalista Moacir Assunção, né? E conta a história dos nazarenos. E os nazarenos eram uma cidade no interior de Pernambuco, chamada Nazaré do Pico, né? E o filme chama-se Acordo com o Lampião, só na boca do fuzil. E o Lampião nasceu em Serra Talhada, né? E ele morou em Nazaré do Pico, né? E os nazarenos eram os homens que mais o Lampião temia. Então, o Lampião tinha medo. Se o Lampião tinha medo de alguém, ele tinha medo desses nazarenos. O que é? O Lampião, ele foi morar nessa cidade. E era meio que um garoto problema, o Lampião, né? Sabe? O pessoal trata ele como um mito, mas o Lampião desde pequeno era um garoto problema. Briguento e tal. Era honesto no começo, né? Antes de ir para Nazaré, ele morava em Serra Talhada, ele teve uma briga com um cara chamado José Saturnino, por causa de um chocalho. Nesse meio tempo, por causa da briga com José Saturnino, né, mataram o pai do Lampião. O Lampião ficou revoltado, não sei se foi só por causa disso, né? E aí ele foi pro cangaço, foi virar cangaceiro, né? Então já tinha os grupos de cangaceiro na época, era uma espécie de bandidos, né? E o Lampião foi o primeiro cara que organizou, que fez um crime organizado, né? Que ele era tanto o grupo dele como o grupo do Zé Baiano, né? Todo mundo era Lampião, né? Porque todo mundo se vestia igual, né? E aí teve o casamento de uma prima dele, né? O Lampião era apaixonado por uma prima dentro dessa cidade chamada Nazaré do Pico, né? Onde tinha esses nazarenos. E aí o Lampião foi para lá com ciúmes e começou a barbarizar a cidade. Tá? Então essa foi a primeira briga. E os nazarenos eram o pessoal da cidade que eram amigos dele de infância, e falou, não, aqui você não bagunça não, cara. E no teu filme você está fazendo qual recorte? Você vai passar... Vai ser a história dos nazarenos, né? Tá. Que é essa pequena cidade, né? E da briga dele com o Lampião. Tá. E o Lampião se arrependeu amargamente de ter brigado com esses nazarenos, porque os nazarenos eram como marimbondos, você entendeu? O Lampião, não, tipo assim, não tinha essa. E aí o Lampião matou o irmão dos nazarenos, né? E os nazarenos mataram acho que uns 2, 3 cangaceiros. Tem várias brigas na região. E o Lampião voltou para incendiar a cidade. Você entendeu? Ele queria tocar, ele estava com tanta raiva dos nazarenos que ele queria incendiar tudo.
Inclusive a gente foi numa casa, acho que era uma... Isso que eu ia perguntar, você tá indo para lá, né, para fazer algumas pesquisas, né? Sim, fizemos todas as entrevistas. E aí a gente foi numa casa que o Lampião tinha incendiado há 80 anos, que nunca ninguém tinha ido lá gravar. Que era a casa lá que era de um nazareno chamado Euclides Flor, que eram todos primos, né? Família Nogueira, né? Família Flor, né? Família Ferraz, né? Família Lira, né? E eram todos primos que casaram com primos e formaram a cidade, né? Então eles se juntaram para combater o Lampião. Incrível que eu fui nessa cidade, nessa casa, e a casa tinha sido incendiada em 1926, né? Cara, e os blocos da casa todos pretos, assim, sabe? Tipo, é incrível, parece que estava intacta ainda. Parece que, eu gosto de ir nesses locais, porque a história é viva. A história tá viva ali, né, ainda, né, cara? É incrível que nunca ninguém tinha ido lá, tipo assim. Pelo que parece, nós fomos os primeiros a filmar nesse local, assim, meio assombrado, assim, um lugar assim, né? Fomos no cemitério, sabe? E como eu falei, o Lampião não teve, quando o Lampião brigava com esses nazarenos, tinha um cara chamado Mané Neto, né? O pessoal chamava de Mané Fumaça. E o Lampião falava assim, se tiver alguma briga, se o Mané Neto não tiver, não é briga. Então a gente tem que brigar, né? Com eles, né? E o Lampião foi morto em Angicos, né? E aí pelas volantes, né? Depois desses nazarenos eles viraram polícias, né? Entraram para volantes, né? E cada lugar tinha uma volante, né? Volante em Sergipe, volante na Bahia e tal. E esse sargento José Bezerra pegou a metralhadora emprestada de um dos nazarenos, falando que tinha que pegar uns assaltantes de boi, não sei aonde lá, né? E pegou a metralhadora emprestada para matar o Lampião. Aí foram lá em Angicos lá e botaram uma metralhadora e metralharam todo mundo lá. E um dos nazarenos, chamado Davi Jurubeba, chorou, né? Aí os caras, você tá chorando porque você tá com dó do bandido? A mulher deles que falou para ele, né? Não sei quem falou para ele, falou, não, o cara tá chorando assim. Falou, não, o Lampião não era para ter morrido assim, né? Que pegaram ele na covardia. E era pra gente ter matado ele, não era pra polícia ter matado ele, né? É outra história. É outra história. O Lampião tinha matado o irmão dele, ele queria vingar e ficou triste porque o Lampião tinha sido morto por outra volante, né? E que fase que tá o filme? Está concluindo já? Talvez. Você tem ideia de quando vai lançar? O ano que vem. Tá. Engraçado que é um filme que tá sendo meio rápido. A gente deu o start do filme, falei com o professor Moacir, em junho, né? Dia 1º de julho a gente já viajou, fizemos umas 17 entrevistas lá, sabe? Ficamos uma semana lá. E possivelmente agora a gente vai para o Cariri Cangaço, né? Que vai ser em Serra Talhada agora, acho que do dia 11 ao dia 17, possivelmente a gente já vai ter mais ou menos 90% do filme, né? A gente vai ter que fazer uma viagem para Recife ainda, né? A gente ia fazer tudo, mas se a gente for de Nazaré, Serra Talhada para Recife, vai ser muita coisa, muita viagem. Não é melhor a gente colher esse material lá, voltar, depois fazer uma viagem para Recife, sei lá, ficar um final de semana lá e concluir o filme. Acho que o ano que vem lá para... Muita coisa também, né? De coleta, né? Muita selecionar tudo, né? E a história é complexa, né? Não é uma história simples de contar, né? A história dos nazarenos, porque como os nazarenos são várias pessoas, e cada nazareno é uma história em si, cada nazareno é um universo. E cada capítulo dava uma história. E muita barbaridade também, né? E eu vou fazer até um sincericídio aqui. Tem muita gente tentando transformar o cangaço numa história da Disney, sabe? Que o cangaço. Cara, era muita barbárie, né? Muita violência. Tanto da parte também da polícia, né? Também dos nazarenos também, eram violentos também, né? Tanto da parte do Lampião. História, né? que só terminava em morte. Só terminava em morte, castração, sabe? Eu tenho entrado em contato com a família deles, né? Tanto do Curiço como a família do Lampião. Né? Vamos ver se... Né, quem sabe eles dão entrevista pro filme. Está feito o convite, né? Tem mais gente que você quer entrevistar? Tem os grandes escritores, né? O Federico Pernambucano, né? Semana passada eu entrevistei o José Namani Pinto, né? Uma entrevista maravilhosa, um grande jornalista. Mas o que é mais interessante é você estar em loco nas cidades, né? Você encontrar... E lá é tudo parente, né? Você encontra os netos do Zé Saturnino, lá o primeiro inimigo do Lampião, os netos dos nazarenos, né?
E esse filme já está certo para ir depois para algum streaming? Sim, não, estamos negociando ainda, né? Estamos negociando. Né? Tanto com o streaming, deixa dar certo, aí eu falo em primeira mão para você. Então tá. E aí estamos fazendo a caráter independente, né? O grande lance esses filmes são uma terapia para mim, né? Sabe? Então e o maior prazer é você resgatar essas histórias, sabe? Então que nem você chega, não tem, é indescritível, né? E meu amigo Fernando Bonassi, ele está em Cuba agora, né? Ele fala a mesma coisa. Você vai em loco nos locais, assim, cara. Você vai lá, você do lado assim, cara, criar uma casa, mano. O cara incendiou a casa com manteiga de gado, sabe? Tipo... História que parece ficção, parece mas ficção, é tudo realidade, né? Parece ficção. A gente foi numa casa que a gente gravou na casa dos Nogueiras, lá do Zé Nogueira, que era um dos nazarenos lá. E o pai, o neto, a gente chegou a casa lá, o cara falou, ó, aqui, como tinha a briga entre o Lampião e os nazarenos, o Lampião tinha matado o vô dele, né? Inclusive tinha a cruz lá do vô dele, inclusive quem matou, o Lampião na realidade não queria matar. Quem matou foi o Antônio Ferreira, que era irmão dele. O Lampião tinha 2 irmãos, chamado Livino, o outro Antônio, né? Que eram mais loucos do que ele. E aí e essa casa foi cercada pela primeira vez por 70 cangaceiros, né? E que tocaram fogo na casa, quando o Lampião estava querendo incendiar Nazaré, tocaram fogo na casa, e depois voltaram, aí os pessoal mataram o vô dele, né? E depois eles voltaram, mais que 90 cangaceiros. Bom, a gente já fica aí na curiosidade, né, de ver o lançamento do filme com essa reunião de histórias. E quando for para lançar, vem aqui contar pra gente, vai ser um né, prazer. como ficou e vai ser um prazer. Os próximos projetos e mais premiações, né, que venham Deus pela quiser. frente, né? E você confere com exclusividade um trecho do filme cedido pelo cineasta Marcelo Felipe Sampaio. Nós estamos na Fazenda Enforcado, precisamente no local onde se deu o combate entre Lampião e os nazarenos. E aqui é um ponto estratégico, que tem serrotes, pedras, dá para abrigar pessoas por trás e tem certas árvores. Tudo isso aqui serviu de proteção para os cangaceiros, que vieram emboscar os nazarenos aqui. Por que eles vieram? Porque sabiam perfeitamente que os nazarenos vinham. Que os nazarenos, aonde soubesse que Lampião estava, eles iam atrás. E os nazarenos, eu digo que eram uns homens suicidas. Conhecendo o terreno, como Lampião também conhecia, os pontos estratégicos que ofereciam perigo. E vieram cair no perigo. Brigaram muito, morreu um cangaceiro, se misturaram, tinha um córrego aqui mais na frente, que eles se alojaram também nesse córrego, e aqui eles se misturaram, os nazarenos com os cangaceiros. Aí foi então aí que Lampião não suportou os nazarenos, correu.